pessoal, bora lá fazer um vídeo com vocês. Fala, beleza pessoal, e Dona Dulce? Beleza, pessoal? O pessoal fica sempre reclamando, a Dona Dulce não tá aí, Dona Dulce podia que eu queria aprender com a Dona Dulce. Bom, isso aí a gente vai estar procurando um jeito de melhorar isso, né, Dona Dulce? É. A gente está trabalhando. Dois ambientes diferentes, muitas das vezes as pessoas pedem para a gente fazer vídeos e são vídeos que a pessoa está com um problema na hora, né? E às vezes não tem como falar sobre o assunto que a pessoa está vivendo, porque a gente está usando as máquinas, isso muita gente não entende, né, Dona Lúcia? Às vezes as máquinas estão em trabalho, e aí para poder falar, às vezes a gente está com um tecido como esse e a pessoa pede para poder falar de um suplex, ou pede para dar uma dica, que a gente pode fazer, tentar falar um pouquinho, mas mesmo assim não vai ser suficiente para as pessoas. Gente, estou fazendo um serviço aqui para minha patroa, né, que é assim, não é um serviço muito comum de eu fazer isso aqui, né, Dona Lúcia? Não. Né? Mas como ela está muito atolada de serviço, eu estou auxiliando ela para poder fazer um pedido que está sendo feito aqui de alguns pilotos. Para muita gente que não entende, pensa que a gente trabalha com produção. A gente trabalha com o desenvolvimento. Né? Com desenvolvimento e no suave, né? Isso. E muita gente pensa que a gente fica o tempo todo na produção. Mas tudo que sai da nossa mão vai virar produção. É. Né? Então, bora lá. Gente, bora lá, vamos no que interessa. As perguntas que foram me feitas essa semana, e algumas delas dá para me demonstrar aqui no corte. Outras delas, depois eu vou contar com a paciência da Dona Lúcia, e às vezes até o horário para a gente poder filmar, porque é outra coisa que a gente não está conseguindo. Horários para filmar, porque assim, a gente tem cliente, tem que estar atendendo ali, assim como vocês, nós trabalhamos, tá? Bora lá, vamos falar do que interessa. As perguntas que me foram feitas aqui, muita gente com problema de gola, tá? É a primeira coisa que sempre me perguntam, qual o tamanho de uma gola, qual é a gola, que a minha gola está repuxando, e é problema meu, é problema da máquina, qual que é o problema? Muitas das vezes, gente, esse problema está no corte, de quem faz o corte, tá? E aí eu vou lembrar de duas coisas. Eu escuto sempre uma questão assim, ó, a ditadura da moda, ditadura da magreza na moda. Não se trata, não tem isso, tá, gente? A questão toda tá assim, ó, muitas das vezes a pessoa encaixa uma peça errada para poder aproveitar o tecido. Aqui nós temos um exemplo, que eu estou com 3 moldes aqui, e esse aqui é um raro molde meu em que entra uma GG, porque é uma baby look e é para um tecido ramado. Então essa é a primeira dica. A modelagem é de acordo com o tecido que você está usando. Né? E aqui eu estou com o G, o M, né? E o GG aqui. Tá? Por quê? Nessa composição que está aqui eu consigo cortar as mangas. Mas vamos supor que se eu tivesse um pedido nesse tecido aqui, em que eu tivesse G e 2 GG, por exemplo, eu já não conseguiria fazer o aproveitamento da manga correta. Então a primeira pergunta que o pessoal sempre me faz é sobre bainha. Bom, gente, bainha é uma coisa que vários fatores podem levar ela a ficar ruim. E às vezes a costureira, mesmo trabalhando correto, pega a bainha e quando chega no final dela, ela dá aquela torcidinha, né, Dona Lúcia? Às vezes nem é no final, às vezes no meio mesmo, principalmente no meio da peça, costuma ela enrolar. E outra coisa, eu vou até fazer um exemplo aqui sem você costurando, depois na hora que nós estiver costurando você podia até mostrar isso. Quando a costureira vai fazer isso aqui, o tecido, tá, gente? Muita gente acha que por ser malha não tem essa questão de você prestar atenção na auréola, no ordume, né? E a gente chama de fio, né? O pessoal conhece aí, quem vai pesquisar, aí vai conhecer trama, auréola, ordume e daí por diante. Então o que acontece? Isso é tecnicamente, mas para nós é o fio do tecido, tá? Então o que é o fio do tecido? As pessoas pensam que por ser malha, nunca repara no tecido. Então uma das coisas que você tem que estar atento é o seguinte, o sentido do corte, que é sempre, no último vídeo eu falei sobre a limpeza, em muitos casos de ramada, é sempre, nas tubulares o sentido é um só, né? No sentido do tubo.
Só que nas ramadas devem seguir também. Tem gente que às vezes vai cortar e atravessa um molde, erra, não conhece o tecido e parece a mesma coisa, mas, né? não é. Mas não é. Então isso também interfere muito. Interfere muito nos tamanhos, nesse tipo de coisa, mas não interfere tanto na bainha. O que interfere muito na bainha? A gente chama de fio. Você pode pegar meu celular aí, dona Lúcia? Eu vou tentar mostrar aqui pelo celular. Vou pegar essa aqui, que é uma malha. Olhando aí, quem está vendo lá não vai ver, mas não presta aqui. Eu vou pegar meu celular aqui e eu vou filmar um pedacinho e vou adicionar aí, tá, gente? Vocês vão ver que aqui, ó, ela tem tipo uma correntinha. Porque malha vem da malharia medieval, então é como se fosse, elas vão se trançando ali. Ao contrário do tecido, que é simplesmente diferente. Tem várias formas de tecido, tá, gente? Várias formas de teares. Então o que acontece? A diferença vai estar justamente, você tem que saber o sentido do tecido. E o que acontece com essa questão de sentido do tecido, dona Lúcia? Às vezes, para aproveitar, vamos supor que o meu cliente aqui tivesse pedido todas as peças aqui G e GG. Isso acontece muito no plus size, da gente não ter o aproveitamento total do tecido. Então, ó, uma dica importantíssima, a gente trabalha por tamanhos, né? E a gente trabalha por grades. Por quê? Cada tecido desse, principalmente na linha de malharia, é aproveitado por quilo e não por corte, né? Não por tamanho. Muita gente não sabe disso também. Então é por quilo. Então supondo que eu tivesse no quilo aqui, tá? Que eu tivesse no quilo aqui. E o meu cliente virasse e falasse assim, olha, Júlio, eu não quero a AM, eu não quero a P, eu só quero a GG. Essa modelagem é planejada para trabalhar com os 4 tamanhos. P, M, G e GG. Né? A grade dela sempre é essa. Só que é o seguinte, eu tenho grades em que dá para comportar P, M e G. Aí quando eu jogo um GG, eu já perco no tecido. E aí é onde vem o probleminha da bainha. Muitas das vezes, o cara chega com o corte dele, né? E vai com ele aqui, aproveitando o máximo, tudo bem infestadinho. E aí o que acontece na manga? Manga é uma das que mais dá problema de bainha, né, dona Lúcia? A manga, quando eles fazem ela... Vira aí o molde aí um pouquinho. Vira ele de lado, assim, como se fosse... Assim. Isso, eu ia falar sobre isso. Tá nesse sentido ali, é difícil demais fazer a manga poder ficar com a bainha perfeita. Inclusive esse pedacinho de tecido aí foi uma capa que eu ia aproveitar e depois eu olhei e falei assim, não vou não. Vou fazer isso não. Né? A gente sabe que tem uma perda aqui. Então, essa perda a gente diminui com as grades e com as larguras de tecido. Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vou cortar só G e GG. E quando a gente trabalha uma linha, a partir do G, ela já é plus. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estiver trabalhando com essa linha aqui, e ela for P, M e G, ela é uma linha normal, né? Uma grade normal. Se eu adicionar o GG, já é um corte à parte, uma diferença no meu tamanho de corte, que vai me gerar ali depois. Então, se eu quiser trabalhar com isso aqui, com a plus size, eu posso partir do G, GG e XGG. É assim que a gente sempre trabalhou, né? Isso. Então é o seguinte, por quê? Porque para mim não fazer esses aproveitamentos, porque muitas das vezes uma modelagem, quando você dá nela uma torcida aqui, ó, se você der nela uma torcida aqui, já não é mais uma mesma coisa, nem para fechar e nem para fazer a barra. Ela fecha torta, ela vai sempre, a costureira vai sempre aquele ponto horrível na lateral. E do outro lado, a camiseta ela vai virar, né? A costura vai virar. Vai torcer o corpo. Vai torcer o corpo. Então o tecido é sempre alinhado. Então quando a gente compra tecido, é por isso que eu falo muito sobre retalhos, esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa está fazendo uma peça só, a gente não tem como dar uma dica. Porque uma dica como essa, eu tenho que estender um tecido, eu tenho que gastar um pouco, e às vezes a pessoa está vivendo isso lá. Essa semana, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou dar um exemplo, tá? Sobre uma calça leg. Tá, dona Dulce? Vamos ver se a senhora concorda comigo. Vou desenhar aqui mais ou menos o formato de uma calça que é uma leg, né? Mais ou menos isso. E qual que é o problema das legs? Essa semana me aconteceu isso. E qual que é o problema das legs? As pessoas querem fazer duas coisas. Elas casam tecidos, eu falei na última live, um tecido, dona Lúcia. Aqui são os dois mesmos tecidos, na última live não, no último vídeo, falei que os dois tecidos aqui deram uma diferença. Sim. E é o mesmo tecido.
Pelo menos por nome, né? Não, é o mesmo tecido, é a mesma fabricação, a mesma malharia, Mesmo processo, o mesmo processo, porém, só é a igual. cor que é diferente, então muda. Isso, Tá? e aí não passa a não ser igual. Aí já não é igual, comporta Não é diferente. igual, comporta diferente. Então nas legs acontece muito o seguinte, as meninas querem colocar aqueles recortes nas legs e pegam um tecido, outro tecido, outro Mistura, tecido, né? e mistura. Aí elas fazem um corte aqui, aí depois fazem um outro corte aqui, e geralmente corte curvo, tá? E a leg por si, ela já é meio que perpendicular, ela já torce naturalmente, Sim. né? Então você tem que estar com um ponto muito certo para poder trabalhar com aquilo, né? E ela já torce naturalmente. E esses recortes também tem aquele detalhe, né? Ela recorta um molde para fazer uma peça com detalhe, falta a medida. Falta na a hora medida de fechar depois. a peça, o bicho pega. Ela né? entorta toda. O bicho Né? A pessoa pega um molde que ele tem lá igual. corta ele Eu e tenho, falando em molde, né? Eu tenho moldes de leg aqui que são todo picadinho, né? Você olha para um molde de leg completo, ele é desse tamanhozinho. Mas ele é todo calculado. Todo calculado para poder fechar. O tamanho E a pessoa que tem pega que uma ser. leg comum e sai cortando ele. sai Aí faz aí é isso que eu quero. Fazer uma curva aqui, faz outra curva aqui, emenda um outro pedaço aqui, faz aquela leg colorida. Só que aí entra aquele detalhe de quando você faz uma, É uma coisa. né, você faz uma, ela não vai ficar boa. Você pode até fazer uma com o outro, mas você tem que parar e prestar atenção no processo que você vai utilizar com uma quantidade de corte mais para frente. Por quê? O que acontece? Tem que se olhar essa questão que a gente falou aqui do fio do tecido, o sentido do tecido. A leg por si tem que estar encaixada dentro desse fio e os recortes também tem que estar encaixados. Por outro lado, se vai haver uma mistura de tonalidades, elas têm que conter a mesma gramatura, a mesma composição e a mesma quantidade de elastano. Acontece muito isso, né? Com você, né? Às vezes uma leg que, sei lá, uma gramatura 280 por aí, e aí uma emenda, que às vezes tem um detalhe que tem naquela peça, que é uma gramatura mais leve. Ultimamente tem vindo bastante peças com defeito, né? Muitas das vezes são peças que a pessoa acabou de comprar e passa e me pede, faz esse favor para mim, passa a costura. Acabei de comprar, usei nenhuma vez, só vestir, ela já estourou tudo. Eu lembrei do meu amigo Emerson agora, né? Porque eu escuto muito no canal o seguinte: vou fazer uma engenharia reversa. Né? Eu mais Emerson, quando trabalhava junto, a gente falava que a gente tinha um recurso técnico. Recurso técnico. Né? Poxa, nada mais é de que uma gambiarra. E a mesma coisa de uma engenharia reversa, que é nada a ver. Muita gente fala comigo, pega a peça, desmancha e vai refazer. Não dá certo. Às vezes, pode até, dependendo do tecido, vai. Mas ele já vai estar tirando uma peça com desconto de costura, com tudo isso. Tá? Então fica essa dica. O sentido do fio, os problemas de bainha, pode muito bem, e 90% está justamente nisso, aproveitamento. Não encaixou aqui, eu vou dar uma torcidinha aqui, pouquinha, não vai fazer diferente. Mais no molde para aproveitar mais uma peça. Só que entorta na costura e entorta, as pessoas não observam isso. Tá? Outra pergunta que foi me feita são sobre gola. Tudo isso demora muito tempo, gente. Então, para a gente fazer, por exemplo, essa peça aqui, eu tenho que fazer um conteúdo dessa peça, te dar essa peça e você tem que usar o mesmo tecido. Exatamente, a tá? mesma gramatura, né? A mesma gramatura, a mesma coisa, seguindo o mesmo padrão. Ah, vou pegar isso aqui, posso fazer de malha? Você pode fazer do que você quiser. Eu posso fazer de fio 30? Você pode, só que não vai bater. Aqui está escrito viscolite, né? Está aqui no molde de visco. Então, tá aí, né? Visco. Então, isso é para visco. Ah, você tem essa peça aqui para malha, fio 30? Eu tenho também. Tem a modelagem para malha. Para ela também. Porque essa aqui, ela vai comportar diferente, tá, gente? Então, isso é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Outra pergunta que me fazem muito é sobre golas. A minha gola está repuxando. Aqui está um belo exemplo. Esse tecido tem elastano. Muitas das vezes eu vou usar aparelho nele. 80% de quem está usando esse tecido ultimamente está querendo fazer isso aqui e facilitar o trabalho. É isso que é colocar na parede. Isso. Vou mostrar para vocês a gola dessa peça. Tá? Essa é a gola que eu tirei para essa peça. Essa ela vai ser colocada desse jeito. Eu posso fazer essa peça com aparelho? Eu tenho que estudar a largura do aparelho, o tipo de aparelho que eu vou aplicar. Muita gente pensa assim, então é descolar que eu vou colocar aparelho que vira duas vezes, eu uso de uma vez só.
Sempre quando é gola, a gente usa aparelho de uma vez só. Fez uma gola num top, gola de uma vez. A não ser que seja muito fininho, uma gramatura muito fina, mas uma gramatura como biscolag, uma coisa, você vai usar aparelho de uma vira só, gente. Por quê? Porque a segunda vira vai casar junto com o tecido e vai ficar uma gola assentada, né? Muita gente não entende isso. Deixa lá, não, eu quero aparelho que vira 2 vezes. Porque gola fininha, não sei o quê. Não, todos os aparelhos podem ficar fininhos, que vira 1, que vira 2. Só que a questão toda é que a pessoa pensa que por mais quantidade de viras, mais segurança. E muitas das vezes um aparelho com 2 viras, uma gola igual essa aqui, com um aparelho 3, por exemplo, e ele coloca o aparelho 2 viras e 2 agulhas, ele está matando com a gola. Por quê? Porque ele está passando uma costura por dentro ali que não tem necessidade dela e está ficando aparente na peça. Né? Então essa é outra dica sobre aparelho. E sobre gola, o pessoal sempre vem perguntando qual é o tamanho exato de uma gola. A gente tem uma receita pronta para aqueles que gostam de receita pronta, dona Lúcia. Se eu te fizer uma pergunta assim, qual é o tamanho de uma gola de camiseta? Masculina? Masculina. 22 centímetros. 22 aí para um P, né? 22 não. Não? Não. Uma faixa de 22 centímetros, no máximo 22 centímetros e meio, dependendo do tamanho da gola do molde. E também dependendo da largura da gola. E dependendo da altura do decote da gola. Não, o tamanho em si não muda. Uhum. É 22 centímetros, a 22 centímetros e meio, no masculino. No feminino fica na faixa entre 20 e 21 centímetros. Quando a gola é uma gola normal, quando é uma gola com decote maior, aí a pessoa vai ter que fazer a medida dela. E aí é onde as pessoas vêm me perguntar, aí é que eu queria chegar, sem te cortar, é onde a pessoa vem me perguntar, e você tem uma receita que você pode dar para todo mundo a mesma coisa? A receita a gente não tem, mas a gente tem, quando eu digo a gente, não, eu como costureira, eu tenho os meus hábitos, né? Então, vamos supor, se uma gola tá aí, eu coloquei uma gola, ela tá muito puxada, aumente 1 centímetro. Isso. Ela vai ter que fazer um teste. Ficou muito caída? Aí diminui 1 centímetro, mas meio em centímetro, corte depende. isso. No corte não, isso é na hora da costura. Isso. No corte acontece o seguinte, se eu der essa receita de bolo pronta, o que acontece? O cara que vai pegar a modelagem dele lá e vai cortar tudo com isso. Ele vai desconsiderar alguns detalhes. Me presta uma frente. Me dá, Chico. Seguinte, ele vai considerar alguns detalhes. Essa gola aqui, por exemplo, essa é a G. Essa gola aqui, ela é uma gola mais aberta. Exatamente. Ela é uma gola mais aberta. Isso aqui é uma baby look, é um tecido que é para ser mais aberto. Por que a minha outra de fio 30, por exemplo, ela não é a mesma coisa? Porque o tecido não cede tanto. E a gente vai usar nela uma ribana. E a gente vai utilizar uma ribana. Outro detalhe, bem lembrado. Então é o seguinte, às vezes eu tenho uma gola mais fechada. Se eu tenho uma gola mais fechada, automaticamente ela vai diminuir. Se eu estou usando um aparelho e eu uso um aparelho mais largo, automaticamente vai diminuir. Você entendeu? Aí é aquele negócio. Como é que eu vou falar para você sobre a sua modelagem, sobre o seu problema, sendo que eu desconheço a sua modelagem? É outro problema. E é outro problema. Muita gente está trabalhando para terceiros e vem me pedir a seguinte situação. Júlio, me dá uma dica. Se eu cortar isso aqui para minha costureira, alguém pode dizer para ela como fazer isso? Não. Não pode. Mas ela tem a obrigação de fazer uma peça e testar, por exemplo, testar a manga, testar a gola para ver se vai dar certo. Porque vai que depois que ela fez tudo, com a gola do jeito que está, estava errado. Primeira, essa é uma informação assim, que ela deixa uma margem de dúvida. O que eu quero chegar aqui é o seguinte, essa camiseta é minha. Sim. Tá? Eu fiz essa camiseta. Certo. E eu chego e corto essa gola. Certo. E eu te entrego essa gola e você começa a ter problema com essa gola. O que você vai fazer de imediato? Primeiro eu vou te avisar. Olha, sua gola está dando problema. E aí é o seguinte, eu vou poder falar com você, tira um pouquinho, arruma um pouquinho, eu vou ter que te levar e te dar a solução. Olha, isso aqui vai ter que ser desse jeito. Exatamente, a camiseta é sua. A camiseta é minha. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Agora, a partir do momento que eu tomo a responsabilidade, para mim eu estou assumindo o risco de você não aceitar as peças. Isso. E aí, de eu, às vezes, estar com um erro no meu corte e de te culpar
e te acabar com você como costureira. Exatamente. É muito comum isso, tá, gente? Isso que eu tô falando aqui é pra E às vezes o erro tá no molde e a pessoa nem fica sabendo. Isso. Então, tá vendo, gente, que tem gente que fala assim, fazer um vídeo de 10 minutos, 5 minutos, é rapidinho fazer um vídeo. Mas para quem quer aprender, não é não. Fazer uma camisa é fácil. Cortar isso aqui, fazer essa camiseta, pôr ela em 5 minutos, eu faço esse vídeo, pico ele, coloco ele rapidinho para você, mas não te dou nenhuma dessas informações. E ainda falo com você, compra o meu molde que ele é perfeito. Você chega lá e começa a ter problema. Por quê? Você usa o tecido diferente, você corta errado, você coloca o processo, muda o processo. Então, toda vez que é mudar um processo, é responsabilidade da costureira e direto ao dono, que é o dono do serviço, fala com ele, olha, resolva. Que não sei o quê. Aquele tempo, você coloca outra coisa em produção. Ele é que espere, porque se o problema não é seu, ele vai ter que esperar. Ele deveria ter parado para estudar isso antes. Se ele estava encaixando o molde certo, se as golas estavam certas. E a primeira coisa que vocês devem exigir de uma pessoa é a peça piloto. Tá? Esse aí é um problema sério. Porque 99,9% das confecções, elas te trazem a peça piloto, e quando você olha para ela, você tem desespero. Sim, e entenda uma coisa, se você levou uma peça piloto que não passa no seu padrão de qualidade, a costureira tem que exatamente fazer aquilo que a peça piloto foi feita. Exatamente. Mas estava ruim. Não, a sua peça piloto está dessa forma, está com esse ponto, está com essa informação. É você que errou. Não adianta sujar a costureira, não. Aí, com quem você vai resolver esse problema? Se você não corta, se você paga o serviço, é com quem te forneceu o molde. É quem elaborou para você o corte. Cada um tem sua responsabilidade. Quando eu falo que eu sou contra corte e costura, as meninas quase me matam, né? Mas é que tem diferença entre o corte e costura comum, doméstico, para uma pessoa ou para um ateliê, e como tem a diferença para o industrial. O industrial é industrial. Sim, o processo todo é levado em conta. Todo o processo, gente, ele sai de 3 pessoas. A responsabilidade, para mim, é de 3 pessoas e uma delas sempre o tiro dele da reta. Começa no design, quando elabora, para poder pensar o desenho da peça. Então, o design é aquela pessoa que desenha a peça para te mostrar. O segundo é um estilista, né, também, que é um mestre de pular fora dos problemas que acontecem. Jogar na culpa e sempre em cima da costureira. Ou da pilotista. Só que o estilista ele tem que prever todas essas situações na produção, ele tem que avaliar todos os tecidos, ele tem que saber a fibra, a composição, tudo isso ele tem que saber para que ele passe essa informação para modelista, para que quando a modelista faça esse trabalho, ela já vá calculando com a piloteira ou a pilotista, apesar de muita gente achar que não, mas modelista tem que ter máquina, tem que saber costurar, tem que conhecer corte. É obrigação. Se não souber isso, filha, não é modelista. Porque papel aceita tudo. Papel aceita tudo, gente. Meu molde é perfeito, o molde do Júlio ali é perfeito. Esse molde que eu estou com ele sobre a mesa, se eu te der ele sem informação nenhuma, e você pegar esse aqui e colocar só jogar em cima do pano e cortar. Pega ali um suplex, corta uma poliamida, corta isso, aquilo, e vai cortando, você vai tendo esses problemas. E é onde eu não tenho como ajudar a pessoa, por não conhecer esse detalhe desse. Né? Então ficou aqui algumas dicas para você. Gola, fiquem atentos com as golas e não tem como eu te falar qual é a medida. Cada tipo nós temos golas quadradas, nós temos gola V. Mas qual a medida de uma gola V? Depende da modelagem que você está fazendo. Então é sempre a circunferência, tá? Normalmente, nem sempre isso é regra, depende muito da gramatura do tecido, mas geralmente 1 centímetro a menos, para ela não ficar caindo. Mas isso não é de todo verdade. Porque às vezes também você tira 1 centímetro, ela repuxa. Ela repuxa inteira. Às vezes é meio centímetro, isso, milímetros. depende muito do que você está usando como acabamento também. Exatamente. Uma coisa interessante de vocês entenderem, essa peça aqui, por exemplo, eu vou fazer ela, eu posso estar utilizando uma gola que é um suidinho. Isso. E ela é viscolycra, então eu posso estar com um suidinho com uma gramatura bem fininha, na mesma tonalidade, e ela fica linda. Isso. E às vezes eu posso chegar aqui e colocar uma gola de viscolycra, e elas vão comportar diferente, sabe por quê? Porque o suidinho é uma forma de gola, de tecido diferente, e a gramatura é diferente, feito para isso. Aí eu coloco aqui, vai dar diferença. Acontece muito com aparelhos em ribana.
pessoas pensam o seguinte, a ribana da camiseta é tudo a mesma coisa. Não. A ribana de gola é ribana de gola, tá, gente? Você compra ela junto com o tecido. Toda vez que você comprar um tecido, pergunte para o cara que está vendendo qual é a gola qual é o acabamento de gola que eu uso com esse tecido. Ah, não sei, não tem, pode sair fora. Tá? Ah, vou comprar malha, mas o cara lá falou que não tinha ribana, então está te vendendo alguma coisa. Porque a gente, quando é tecido a malha, ela é tecido a ribana para gola. E Exato. não é a ribana canelada, Não. é uma ribana diferente. Então é a ribana para gola, tá? A média de compra se comprou 100 quilos, você vai comprar 3, 4 de 5, tá? 5% uma média mais ou menos, é a receita pronta, tá? Para não falar que eu não dou receita pronta. A receita pronta é 5%. E qualquer vendedor vai te falar isso sem conhecer nada de corte, porque essa é a receita pronta. Exatamente. Tá? Mas é uma receita com sobra. Eu geralmente coloco 4. Eu prefiro colocar para mais e para menos. Eu já gosto de comprar, gastar o mínimo possível, mas gastar dentro da consciência. Se eu precisar, eu pego de novo, porque eu peguei no fornecedor confiável, se me faltou, eu coloco mais um pouco. Né? Agora, o que eu não quero é ter tecido sobrando. Essa é a nossa diferença, né? Você sempre tem um tecidinho sobrando. Eu prefiro que sobre do forte. Então ficou essa dica. E outra dica, gente, é um bate-papo mesmo que eu peguei a dona Lúcia aqui, tá? A gente vai fazer o canal diferente um pouquinho, tá? No próximo vídeo eu vou explicar sobre isso, porque muita gente trabalha com produção e a gente não dá assessoria em produção porque pode prejudicar a própria costureira, né? A gente pode indicar um processo que não foi pedido e entendam, quando se trabalha com produção tem qualidade determinada. Para poder dar um auxílio na questão de produção, aí já entra a parte de assessoria que está diretamente com a empresa. Isso. E se a empresa não tem, ela tem que procurar a solução. É a empresa que tem que nos procurar e não a costureira. Coitada dela, porque às vezes está lá sofrendo, dia e noite a empresa está cobrando dela que ela está errada. Só que o investimento não é seu, é da empresa, é a empresa que é dona do corte e é ela que vai tomar prejuízo. Então é ela que tem que dar essa assessoria para vocês, tá? Caso não tenham coisa, pergunte e tal, a empresa a gente conversa diferente. Agora, ficou outra dica aqui, que é essa questão de torcer, né? A questão das larguras, a largura feminina, né, dona Lúcia? Eu esqueci de falar que também foi uma pessoa que me perguntou. Do ombro? Essa largura aqui do ombro, geralmente feminina, é entre 90%, é entre 10 e 11 centímetros. Isso. Algumas mulheres têm os ombros um pouco maior. Mas aí nesse caso já entra no outro tamanho de molde, né? Já entra naquele tamanho ali que eu te falei, que você comentou sobre o GG e o XGG. Porque 90% é entre 10 e 11 centímetros o tamanho do ombro feminino. E se entra nesses tamanhos e a pessoa tem às vezes uma cintura e é uma pessoa coisa, aí é aquele negócio, gente. É por isso que existe costureira de ajuste. Porque peças tem que pagar o ajuste. E às vezes não dá para poder fazer exatamente o corpo do cliente, o biotipo do cliente. E hoje em dia não é mais como antes, né? As pessoas hoje em dia não estão mais padronizadas, porque antigamente as pessoas eram mais padronizadas, hoje não. Então hoje em dia as pessoas estão... Tem pessoas que são maiores, tem pessoas que têm sobrepeso, tem pessoas que não têm, tem pessoas que estão muito magras. Tudo isso influencia. Eu tenho um cliente que ela fala, dona Dulce, eu visto P. Mas na hora que eu vou ver a medida dela, ela se encaixa entre um tamanho 16, nem chega a ser um PP, porque ela é muito magra. Então ela foge à regra do adulto feminino. Isso aí é um caso de peças sob medidas, né? Ou peças feitas sob encomenda, ou feitas para um público. Isso é até bom você ter falado. Porque nós estamos conversando, eu vou estender esse vídeo, tá? Nesse caso específico não, Júlio. Nesse caso, ela comprou uma camiseta P e disse pra mim, a camiseta ficou muito grande pra mim. Só que na hora que eu peguei a camiseta, olhando pra ela e olhando pra camiseta, eu vi claramente que o tamanho dela seria pra ser um PP. Mas na verdade, ela se encaixou no 16. Juvenil, né? 16 juvenil. Isso me faz lembrar aquele detalhe assim, ó. Camisetas masculinas, que é também outra pergunta, né? Gente, eu estou aproveitando para poder estender aqui, aproveitando a dona Lúcia. Camisetas masculinas, muitas das vezes quando você vem aqui e encaixa ela sobre a modelagem, o que acontece? O cara é muito magro, com
camisetas masculinas é que às vezes essa parte da frente da camiseta aqui, as pessoas têm tecidos que as pessoas não colocam frente e costa no tecido. Aqui, deixa eu ver se essa aqui tem. Essa aqui não tem, é um caso desse. É que essa é uma Porque, abertura, né? e essa aqui é uma malha com elastano. E ela é bem cavada aqui, ó. Isso. Ela é bem cavada aqui, porque é pra ficar justinha. Isso. E também ela tem, mas tem casos em camiseta, eu tenho ali, que na frente elas são diferenciadas por causa da questão Sim. do corpo, né? Sim. Então, fala por quê, dona Dulce? Porque Por que a cava, qual é o lado maior da cava? ó, o lado maior da cava, esse lado, que vamos supor que aqui é a costa, né? Uhum. Então, esse lado aqui, geralmente, ele é menor. Sim. Da Então, frente, geralmente, ele é maior. ela é maior, tá? Então é por isso que dá essa sobra aqui, ó, por E causa se você inverter a manga do lado da frente e botar pra trás, aqui vai dar um papo aqui. Sim. Então, esse tipo de modelagem tem sempre que ter o quê? Uma marcação. Nesse Tanto na caso, manga quanto no corte da frente, pra marcar qual lado da frente. ele olha, isso está mostrando, Tá mostrando. Então é o seguinte, esse tipo de modelagem tem sempre que ser marcado, Sim. sabe? Tem sempre que ser marcado posições de etiqueta, né? Isso tudo deve estar passado para a costureira. Então é o seguinte, ficou a dica aí para você, gente. A gente estendeu a mais do que isso. A gente vai fazer outros vídeos. Vamos fazer na costura, dona Lúcia? É o projeto. É o projeto, né? Vamos ver. Então vamos ver aí direitinho o que a gente vai elaborar.